José Mauro de Vasconcelos, O Meu Pé de Laranja Lima, capítulo 1, O Descobridor das Cores. A gente vinha de mãos dadas, sem pressa de nada, pela rua. Totoca vinha me ensinando a vida. E eu estava muito contente porque meu irmão mais velho estava me dando a mão e ensinando as coisas. Mas ensinando as coisas fora de casa. Porque em casa eu aprendia descobrindo sozinho e fazendo sozinho. Fazia errado e fazendo errado acabava sempre tomando umas palmadas. Até bem pouco tempo ninguém me batia. Mas depois descobriram as coisas e vivem dizendo que eu era o cão. Que eu era o capeta, gato russo de mau pelo. Não queria saber disso. Se não estivesse na rua, eu começava a cantar. Cantar era bonito. Totoca sabia fazer outra coisa além de cantar, assobiar. Mas eu, por mais que imitasse, não saía nada. Ele me animou, dizendo que era assim mesmo, que eu não tinha boca de soprador. Mas, como eu não podia cantar por fora, fui cantando por dentro. Um livro traduzido para mais de 52 línguas, conhecido por 22 países. O que dizer sobre o meu pé de laranja lima? Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu decidi falar para vocês sobre a obra O Meu Pé de Laranja Lima. Como eu havia comentado com vocês, toda semana eu vou trazer um assunto diferente, seja ele da literatura ou das artes, mas eu decidi iniciar pela literatura e começar com a obra O Meu Pé de Laranja Lima, uma obra que é considerada pobre por muitos de dentro da literatura, mas que, a meu ver, a pobreza dela está porque ela é excessivamente poética. E isso faz com que eu seja completamente encantada, apaixonada e maravilhada pela obra O Meu Pé de Laranja Lima. O autor da obra O Meu Pé de Laranja Lima é o José Mauro de Vasconcelos. É importante a gente falar um pouquinho sobre quem é esse autor e por que ele é tão importante dentro da literatura. O José Mauro de Vasconcelos é uma pessoa, um brasileiro, que conseguiu se estabilizar como escritor dentro da literatura, dentro desse contexto. Porém, ele é uma pessoa que vem de uma classe social não abastada e que conseguiu uma determinada visibilidade. E que para isso ele foi aquela pessoa que tentou de tudo para conseguir sobreviver no Brasil. Por exemplo, ele foi garçom, ele foi bombeiro, ele chegou a tentar medicina, foi embora para a Espanha, voltou porque não se identificou. Então é aquela pessoa cheia de experiências na vida e que acaba se tornando um escritor. O José Mauro de Vasconcelos, gente, esse livro, ele é considerado autobiográfico, ou seja, ele é um pouco da história do autor, um pouco da experiência de vida que ele teve ali naquele momento da vida dele. E o que é essa obra, O Meu Pé de Laranja Lima, e por que muitas pessoas gostam, muitas pessoas não gostam, e qual a importância dela de fato? Vamos lá, a obra O Meu Pé de Laranja Lima foi publicada a primeira vez em 1968 em um contexto de ditadura militar, né? Em que ele traz como tema da sua obra a infância. Vale lembrar que no período da ditadura militar, naqueles anos ali, a gente não tinha uma assistência para com a infância como a gente tem hoje. Então esse livro ele não sofreu perseguições nem nada disso, porque a infância pouco importava naquele momento, naquele contexto de ditadura militar. Então, se existia trabalho infantil, se a criança passava fome, se não tinha uma assistência para com ela, isso não era de interesse daquele governo que estava naquele momento. Então, vamos lá. A obra O Meu Pé de Laranja Lima narra a história do Zezinho, uma criança periférica do Rio de Janeiro, especificamente da comunidade Bangu, em que tem uma infância muito difícil. O contexto é que a família dele é muito pobre, o pai está desempregado, a mãe trabalha excessivamente para conseguir suprir as necessidades básicas do lar, desde comer, pagar aluguel, vestir as crianças e por aí vai. O Zezinho, que é essa criança principal da obra, ele é uma criança esperta. Além de uma criança, ele
está à frente do seu tempo. Como assim à frente do seu tempo? Ele é uma criança diferenciada, tanto que na obra ele aprende a ler sozinho. E por ele aprender a ler sozinho, a infância dele é tão sofrida que as pessoas não entenderam, compreenderam como ele querer ser a mais que os outros, querer ser pra frente, querer se mostrar. E por isso ele levou uma surra, porque todo mundo achava que ele estava mentindo, que ele não sabia ler e por aí vai. Então, nas entrelinhas dessa obra que a gente vai tendo as sutilezas e as delicadezas que são produzidas pelas palavras de José Mauro de Vasconcelos. Então, o que acontece? A obra ela inicia com a criança contando a sua história, né, em um contexto de pobreza, em um contexto que a família precisa se mudar de casa porque não consegue pagar a casa atual que estão morando, né, as contas estão atrasadas, o aluguel, e precisam ir para um lugar menor para que consigam comer. E aí, a partir desse contexto, saber que é uma infância que não tem condições, o Zezinho, eles vão para uma casa que tem um quintal e que tem várias árvores e que o pai presenteia essas crianças, cada um com uma árvore. E sobra para o Zezinho um pé de laranja lima bem pequeno, ainda em fase de crescimento, e que vai ser o amigo dele nas horas de alegria e nas horas de tristezas por muitos momentos na obra. Porque o Zezinho é uma criança que não conhecia muito sobre a afetividade, porque a dureza da vida faz com que muitas das nossas relações humanas se animalizem. Quando a gente está em um contexto de sofrimento e de pobreza, algumas relações a gente vai perdendo a sutileza e a delicadeza. Enfim, e aí ele transforma esse pé de laranja lima dele em um grande amigo e conta todas as histórias dele para o meu pé de laranja lima. E é como se aquela árvore encarnasse de fato numa pessoa e que conseguisse conversar com ele. E ele tem nomes que ele chama, sabe, o pé quando ele tá feliz e depois quando ele tá triste, ele também tem um nomezinho específico, mas eu não vou dar spoiler porque vocês vão ler o livro e vocês vão ver como é que ele chama o pé quando ele tá triste e quando ele tá feliz. E aí o que acontece? Dentro dessa obra, o que a gente pode falar dela? Além de ser uma obra que fala sobre uma criança pobre, que é muito, muito comum essa temática, a gente pode dizer que nós somos um pouco, nós que viemos de classes não abastardas, um pouco Zezinho, que são crianças em um contexto social que sofrem a interferência na sua infância e perdem um pouco dela por um contexto de que você tem que ser um adulto muito cedo. Você tem que ser uma criança que colabora com a casa, com as finanças, enfim. E acaba ficando em segundo plano o seu direito a brincar, o seu direito a estudar, o seu direito ao lazer, e por aí vai. Não por culpa da família, mas por todo um contexto sociopolítico e econômico. Então, como várias coisas da vida do Zezinho foram sequestradas, a afetividade é uma coisa que também ele não sabe. E ele acaba sofrendo tanto com isso que ele acha que esse é o destino da vida dele. Que a vida dele mereceu isso, porque no corpo dele nunca vai nascer o menino Jesus, vai ser sempre o menino diabo. Ele nasceu com o menino diabo nos coros. E ele acha que ele é culpado pelaquela pobreza dele. E ele se questiona se realmente um dia na vida dele ele vai merecer estar em algum lugar melhor do que o que ele está. Outra coisa interessante no livro é que como o José Mauro de Vasconcelos não sabe muito sobre os laços afetivos, porque a família está muito desestabilizada por muitas questões, acaba que ele conhece um amigo, seu Portuga, e é com ele que ele vai aprender sobre afetividade, sobre amor, sobre carinho. E ele é uma pessoa mais velha do que o Zezinho. E aí esse livro narra uma história de amizade belíssima entre uma criança e um senhor de idade. E eu também não vou dar spoiler aqui porque tem uma coisa muito importante nesse momento. E é uma obra que eu indico para todas as pessoas lerem,
sejam elas adultas ou não, que você com certeza vai se encantar, você vai gostar da obra O Meu Pé de Laranja Lima, porque ele tem milhares de passagens que você vai dar aquela respirada no seu coração e vai dizer assim, meu Deus, que coisa linda. É um livro que em vários momentos eu li e parei e fiquei com aquela sensação assim, eu acho que eu preciso chorar, porque é tão delicado, é tão sutil, que não resta outro lugar senão a se emocionar com a obra e com as palavras de José Mauro de Vasconcelos. Eu me identifico com a obra também porque, de certa forma, a minha infância está um pouco no Zezinho. Em vários momentos eu consigo ter uma proximidade da infância dele com a minha, em diversos contextos, por isso que gosto tanto da obra. E outra coisa que eu posso dizer sobre a obra para vocês é que é muito bonito a capacidade que o autor tem de levar a gente para esse lugar da infância dele e de quando ele percebe que é um poeta, que é um escritor e que vai ganhar uma roupinha com uma gravata de borboleta e vai virar poeta, ou como ele diz, e foi assim que eu ganhei minha roupinha de poeta e fiquei lindo, e por aí vai. Então é isso, leiam a obra O Meu Pé de Laranja Lima e escutem as palavras de José Mauro de Vasconcelos, que é linda!